Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Conexão. O objetivo deste podcast é trazer assuntos relevantes para você, ligados à sua vida, à sua carreira e aos seus negócios. Vamos falar sobre business, gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, liderança, comunicação e muito mais. Fiquem ligados. E hoje nós temos uma convidada aqui sensacional, que é uma amiga. Em primeiro lugar, é uma amiga e, além de ser amiga, já foi cliente e hoje a gente basicamente tem vários projetos em conjuntos e eu quero apresentar você, Nádia, não como uma celebridade, mas como uma pessoa muito querida. Obrigada. A gente tem convivido ultimamente em diversos outros projetos e essa energia, essa alegria sua faz com que você seja a minha primeira convidada nesse primeiro episódio do podcast. Nádia Maekawa. Muito obrigada, que honra. Na verdade, eu acho que a nossa afinidade também em diversos temas, né, sejam eles corporativos, de treinamento, nos fazem também ficarmos mais ligados em tudo que a gente faz profissionalmente. Então, é uma honra esse convite. Estou à sua disposição para a gente conversar aqui sobre todos esses negócios que você já toca e a minha história também, como sua cliente. Legal. Nádia, acho que o mais interessante é esse convite que eu trago para as pessoas conhecerem um pouco o seu trabalho, a sua história. Primeiro porque eu admiro você como mulher, como empresária, como mãe. Eu vejo que você tem diversos papéis, como várias outras mulheres que estão nos ouvindo, né? E traga essa referência para as pessoas se inspirarem em você, porque, de uma certa forma, por mais que a gente tenha essa intimidade, a gente saiba das dores, mas a gente vê a luta, né? A forma como você lida com o seu trabalho, tudo que você vem conduzindo no dia a dia de hoje, né? E acho que as pessoas precisam, né, ouvir um pouco sobre isso, porque se a cada pessoa que ouvir um pouquinho da nossa história, a gente conseguir inspirar essas pessoas, faz sentido pra gente, né? Então eu quero que você fale um pouquinho da Nádia, da sua personalidade como pessoa, dos seus valores, do seu propósito de vida. Obrigada. Começando do ponto que você falou sobre você me entender às vezes como ser inspiração, eu tenho algumas nuances sobre isso, mas hoje eu percebo, quando alguém me fala isso, sempre fala, é uma pessoa de sucesso, né? E aí esse termo sucesso sempre fica na minha mente, porque para mim, hoje, sucesso é numa sexta de manhã eu falar, não vou trabalhar, né? Por quê? Por algum motivo pessoal, por alguma agenda extra, né? Então, o seu processo de ajuda nessa minha transição do CLT para ser empresária, para ser empreendedora, tem muito a ver com esse tipo de sucesso que eu buscava, só que no processo todo eu não sabia exatamente o que era. Então, obrigada pela palavra inspiradora, mas o que está por trás disso tudo, né, a Nádia, a gente mistura um pouco as bolas, então eu posso falar que eu sou uma ariana, né? E o ser ariano e essa energia toda que eu tenho, me faz sempre pensar em trabalhar com o âmbito criativo. Então, eu sou jornalista por formação e acabei me especializando em comunicação corporativa e a vida me levou para publicidade e propaganda, para o marketing e por isso que eu fiquei 18 anos, né, nesse âmbito corporativo e de grandes empresas. Tá, mas tem uma coisa que eu quero que você me responda antes, né? Eu quero saber o que... Você já está me falando sobre a sua trajetória, que eu vou trazer ela daqui a pouco, mas eu quero saber quais são esses valores, quais são essas características dessa mulher Nádia que fez com que você transitasse toda essa carreira. Então, quem é essa Nádia? Eu falei desses papéis, mas era justamente para justificar o porquê dessa multifacetas que a gente acaba criando, né? A Nádia, desde muito pequena, ela já tinha alguns vieses de empreendedora. Então, lembra da época do geladinho? Talvez desde os 12 anos eu vendia Explica geladinho. O que é geladinho pra galera aí. Geladinho, chup-chup, sorvete num saquinho. Hoje gourmet. Boa. Sim, hoje gourmet, verdade. Isso. Então, eu acredito que eu sempre tive esse viés do fazer valores, de fazer dinheiro, de levar novidade para as pessoas. Então, a minha personalidade tem a ver com criatividade. Legal. E a parte de comunicação é algo que também inata da minha vida, né? Seja porque eu gosto de ligar pessoas, então nem é sobre networking, mas essa questão de relacionamento entre amigos, entre familiares, essa questão de gostar do convívio com pessoas, faz da minha personalidade trabalhar sempre em áreas que exige esse tipo de soft skill. E aí, por isso que a carreira sempre mistura com isso, porque por mais que lá na adolescência eu não tive muito a oportunidade de viver a adolescência, então eu comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade,
passei por momentos que me tiraram desse trilho. Ó, aqui você não precisa da comunicação. Por exemplo, quando eu trabalhei em fábricas no Japão. Não precisava conversar, era só executar. Quanto tempo você ficou no Japão? 2 anos. 2 anos. E foi por uma necessidade de trabalho, dos 16 aos 18. E no retorno... Resume pra mim, Japão, o que significou o Japão pra você? Resumo. O Japão foi uma fração de vida ali no dólar 1 para 1, né? Minha mãe é costureira, meu pai é caminhoneiro, uma vida razoavelmente difícil. E aí eles decidiram, como boa parte da minha família e boa parte de uma tendência de descendentes da época, era usar o Japão como uma fonte de renda para sair um pouco de uma crise aí econômica dos anos 2000. E aí fomos em família, eu tinha 16, meu irmão 14, e eu fui jogada em fábrica. Então, desde ali, a minha inquietude como ser humano, ela ficou um pouco mais evidente, especialmente para minha família. Porque a obediência que o Japão nos requer, porque culturalmente o Oriente ele se comporta dessa forma, eu como ocidental ariana, me chamavam até de paraguaia, porque eu sou filha de japa com baiano, então ficou um pouco diferente. A minha inquietude sobre sistemas, sobre padrões, era algo complexo de lidar. Então, por exemplo, a minha mãe trabalhou em uma fábrica durante 2 anos, o meu irmão entrou na Toyota e ficou, faz acho que uns 30 anos que deve estar lá. Mentira, uns 25. E meu pai também entrou numa fábrica automotiva e ficou. Em 2 anos eu passei por 12 fábricas. Porque eu não entendia o sistema fabril, o que ele exigia de mim. Era apenas a minha mão. Acho que a gente, podendo contribuir com você, já exigia tudo aquilo que você não tinha para contribuir, né? Porque, basicamente, o ambiente fabril, você não vai ficar falando, se comunicando e nem fazendo criatividade e inovação o tempo todo. A não ser que você esteja num departamento específico para isso, né? E assim... um sofrimento, não é? Foi. E foi um sofrimento no nível depressão, né? Eu engordei mais de 25 quilos. Era uma adolescência que eu estava entendendo como perdida, né? Okay. Mas ali foi um espelho muito importante, porque era o começo da era, em 2000, era o começo da era dos celulares. No Japão, todo mundo começou a ter acesso, no Brasil ainda não. A internet revolucionando e eu me entendendo, me comunicando na internet. Eu tocava violão ao vivo em alguns... como se fossem pequenos grupos de áudio, não tinha imagem na época. Legal. E aí eu comecei a entender que eu gostaria de estudar, porque eu parei no 2º ano do ensino médio. E fiz supletivo no Japão, eu não terminei o 3º. Então, a minha dificuldade para entrar em vestibular na volta e conseguir uma faculdade pública. Então, eu passei por alguns momentos de autoconhecimento bem interessantes. E acabei entrando numa privada e toquei a minha vida como jornalista. Então, foi uma decisão importante, que essa fração de vida, ela me trouxe muitas provas de quem eu era e sou. Interessante você falar sobre você ter escolhido jornalismo, porque de uma certa forma você fez uma escolha certa. Coisa que é muito difícil para jovens. Nessa idade, né? A gente sabe que se a gente pudesse escolher muito, para a grande maioria das pessoas, se a gente perguntar, talvez fizesse uma outra escolha na sua formação. Sim. Né? E você, de uma certa forma, uniu esse processo criativo e de comunicação por meio do jornalismo. Sim, mas é importante ressaltar alguns contextos daquele momento. Por exemplo, dentro de um cenário de escassez e dificuldade da criação, qual que era o objetivo da minha mãe? Faça um concurso público e tenha uma vida estável. Por quê? Porque ela não teve. Então, ela trazia uma crença dela pra minha vida. Então, eu tinha na mente que eu precisava trabalhar em banco. Presta um concurso e seja funcionária pública. O meu pai era sempre no sentido de arrume um emprego e seja CLT, tenha um salário no dia 20 e se mantenha. Crença dele também, na segurança que ele precisava ter, porque ele foi sempre autônomo. E eu, olhando tudo isso, o que eu fiz quando eu cheguei no Brasil? Eu fiz cursinho intenso e eu prestei várias coisas antes de chegar na conclusão de jornalismo. Eu fiz alguns acompanhamentos vocacionais da Unesp, porque eu morava em Bauru, e eu já tinha 20 anos. Eu não estava na fase de 17. Será que hoje existe ainda acompanhamento vocacional? Existe, né? É uma coisa... Talvez online. Provavelmente. Mas era presencial naquela época. E esses acompanhamentos me ajudaram muito a entender que eu prestei Barro Branco. Olha que eu legal. Prestei história, prestei geografia, eu prestei vários cursos da minha afinidade. Tá. Até eu chegar à conclusão de que eu precisava trabalhar com comunicação. Mas sem muito apoio de alguém falando, olha, você é boa nisso. Apenas você olhando pra si mesma e falando, olha, eu acredito que eu tenho alguns diferenciais nisso aqui. E fechando um pouco essa experiência do Japão, essa busca e essa assertividade, vamos falar assim, da sua escolha
pelo curso universitário, jornalismo, e que traz a Nádia, sendo quem ela é hoje, trabalha com comunicação, logo vocês já vão saber um pouco mais sobre a carreira dela em si. Quais são esses valores que você se apegou e fez com que você fosse conduzindo a sua vida hoje? Que valores são esses que você tem? O primeiro valor, sobretudo, e todas as empresas que passei, é sempre a ética. Sempre permeou, talvez por conta da cultura oriental, o jeitinho brasileiro nunca colou na minha vida, seja nos relacionamentos, por exemplo, se a gente tem um convívio, eu preciso encerrar o nosso convívio, eu não gosto de deixar diluindo, vamos esquecendo e daqui a pouco não, eu preciso te falar que a nossa amizade foi ótima e eu preciso encerrar a nossa amizade aqui, por exemplo. Você tem essa necessidade, né? Eu tenho essa necessidade de encerrar ciclos. Né? Você é exigente, né? Sou? Você é exigente, é quase chata, né? É um momento ali. Eu acho que isso é personalidade, né? Que eu falo pra você. Quando você aprende a utilizar a sua personalidade a seu favor, eu acho que dentro do ramo de negócio, o tempo todo faz sentido. Às vezes eu pego e falo pra você sabe como amigo, já te falei várias vezes, às vezes você tá dando consultoria aí o tempo todo. E às vezes a pessoa não quer uma consultoria. Às vezes a pessoa ela só simplesmente quer você ali como Nádia. É isso mesmo. Para um café, para um almoço. Mas você tem esse nível de exigência porque a gente é até um pouco parecido nesse sentido. Você quer que o outro também dê certo, né? Você percebe que aquilo que poderia ser melhor, então você traz. Mas eu, graças a Deus, aprendi isso, né, rapidamente, porque às vezes o próprio cliente não quer ouvir tudo aquilo naquele momento ainda. Ele não está preparado, né? É isso mesmo. Mas trazendo isso para essa configuração dentro da sua personalidade como amiga, eu percebo mesmo, você é bastante exigente. Sim. E aí nem todo mundo dá conta também, né? Mas não é para todo mundo, né? É bem isso. A gente não entende. Somos para todo mundo. Não somos. Mas o primeiro é ética, o segundo, com certeza, é a autenticidade. Legal. Até por onde andei nesses trabalhos e hoje como consultoria, eu cobro muito dos meus clientes quando falam, vamos aproveitar o que o fulano fez, vamos fazer igual? Igual eu não faço. Eu posso te indicar outros profissionais. Eu acho que quando fala em fazer igual, eu acho que é tão desmotivador. Pra gente, não, e principalmente se pegar a ponte do que você falou lá no início da entrevista, que seu processo, sua principal característica é a criatividade, se você falar, vamos fazer igual, então isso é muito complicado. Me joga lá no chão. Joga no chão, fala, poxa, se for pra repetir, fazer repeteco, né? É isso mesmo. É muito a minha característica também, essa questão da autenticidade, não gosto de fazer nada muito igual. É isso. E essa frase, ela é desmotivadora pra mim, mas eu sempre volto com as perguntas necessárias. Porque existe, pelo menos em consultoria de marketing, uma falsa idealização de querer ser o concorrente, de ocupar o lugar dele. E quando se fala sobre fazer igual, uma marca, utilizando a campanha do outro, não gerará o mesmo resultado. Não tem como, né? Então, isso, ela dá uma desanimada quando essa falta de autenticidade vem do cliente. Mas em relação ao meu trabalho, eu sempre sou original, autêntica, genuína, e isso é também da vida. É um problema isso na vida, porque quando eu estou numa roda de discussão, alguma coisa assim, a minha mente, ela vai para um lugar sempre de questionar. Por que tá todo mundo concordando com essa opinião? Então, agora, mas você sabe que isso, muitas vezes, isso vem... Vou usar um pouquinho o meu lado, né? Psicanalista, né? Que é a minha segunda formação. A primeira eu sou administrador. Basicamente, está muito ligado a isso. Todos os questionamentos que você teve lá na sua fase inicial, né? Na sua adolescência e tudo mais, os porquês já começa ali, né? E aí você acaba trazendo isso para sua vida como um todo, né? Foi isso mesmo. A formação. E às vezes é tanto questionamento que às vezes você não vai achar uma explicação, né? É isso. Isso que você falou é um ponto importante. Às vezes você não vai achar uma explicação. E nós precisamos nos conformar que nem tudo tem explicação. Exato. Nem tudo nesse cenário do conhecimento é conclusivo. Porque a gente tem a variável, que é o cérebro humano. Sim. A quantidade de ramos que a gente vai abrindo. E o terceiro maior valor que eu levo também, que está ligado à autenticidade, é essa questão de verdade. Por vários momentos em consultoria, quando a gente está com o cliente, treinando pessoas, treinando equipes para lidar com o marketing, eu, por exemplo, já trabalhei 1 ano no McDonald's. E eu, com 14 anos no Mac, era uma inauguração de loja em Bauru, eu olhava aquelas fotografias e eu olhava o lanche. Eu me questionava. Não é possível. Eu não consigo fazer isso da fotografia. A gente não tem material pro pão ficar tão alto, pro hambúrguer ficar tão suculento. A gente não coloca óleo, é pura chapa. E aí eu me questionava. E eu,
naquele momento, aos 14, numa adolescência e uma crise existencial do por que eu questiono tudo? Eu não quero ser essa pessoa. Porque a Ariana, aos 14... Mas você deixou de ser ela? Aquela pessoa? Não sei, que pergunta difícil. Você deixou de ser essa pessoa questionadora? Que tudo Eu não deixei, mas eu sei onde questionar. Ok. Eu sei os momentos de falar, mesmo não concordando, eu falo pra ser feliz, né? Naquele momento, eu ia... Essa é uma boa. É pra ser feliz, gente. Aprende essa, né? Isso. Às vezes você fala só pra ser feliz. Só pra ser feliz, pra gente não entrar numa discussão que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas ali no MEC eu tive grandes lições, que foi um processo ali dos 14 aos 15 anos, que várias coisas do ponto de vista marketing não eram verdades, mas era uma licença poética, uma liberdade ilustrativa, positiva. Por quê? Porque isso vendia. Por que o MEC ele consegue vender mais do que a hamburgueria da esquina, com um hambúrguer muito mais suculento, muito mais gostoso, né? É todo esse investimento em marca, em marketing, em treinamento, em construção de posicionamento de marca. Aí você está falando algumas coisas muito importantes, porque entra um pouco também dentro da minha estrutura, dentro da minha área, que é realmente a consultoria em gestão empresarial, que é fazer com que os empresários, os microempreendedores entendam, né? Existem fórmulas de sucesso, né, que são traduzidas através de ações, e essas ações são feitas através de planejamento. Então, quando você fala de um planejamento de marketing, você também fala, por trás de tudo isso, de um planejamento estratégico. Marketing está dentro de um planejamento estratégico, né? Então, treinamento, como você falou, investimento em treinamento, investimento em contratações de pessoas corretas, né? Faz com que você tenha ali um sucesso. E o marketing traz essa visibilidade fantástica, que atinge sentimentos, emoções e tudo mais, e faz as pessoas, né, sair do cinema querendo tomar uma Coca-Cola e comer um baldinho de pipoca, né? Eu acho que é isso que o marketing faz com a gente, né? Isso é extremamente importante para a venda de um produto ou até mesmo para a persona, né? Sim. Só que o que me incomodava, talvez na época, é que eu entendia a intencionalidade do marketing. E aos 14 não é pra você ter esse senso crítico. É pra você realmente ser consumidora saborear daquilo. O marketing, né? É isso. Era pra você curtir a propaganda, tudo aquilo que você visse um outdoor, né? Tudo aquilo que você tava vendo, você deveria curtir, não ficar questionando. E achar fantástico, E aí, mas eu acho que isso que te trouxe a visão e estratégias do como fazer de hoje. Então, eu sempre falo, e gosto de ressaltar isso também, que tudo na vida é essa ligação de pontos, né? E ligar pontos você não sabe o que você está fazendo no McDonald's aos 14. Hoje, quando eu vou dar um treinamento, por exemplo, em uma empresa que não tem processos, né? Não é sobre criar uma MIP, né? Criar um manual, tal, mas eu preciso de um paper, uma folha, que você explique o que você faz. Porque se você ficar gripado amanhã, alguém precisa fazer. E o MEC foi uma excelente escola. Então, ligar pontos para mim é isso. Talvez como comunicóloga, como uma profissional de jornalismo, de publicidade, eu jamais precisaria ali estar no tático do McDonald's, limpando o lobby, o hall ali da restaurante, fazendo batata, aprendendo a fazer casquinha de sorvete. Mas hoje eu percebo que todos os procedimentos que eu entendi como MEC, eu consigo aplicar em muitas empresas que me chamam para comunicação. Legal. E quando eu entro, o problema é negócios. É falta de estrutura do todo. E isso também contribui bastante, quando a gente consegue ter essa percepção de ligação de pontos. Você é especialista em quê? Você foi formada em jornalismo? Fiz especialização em comunicação corporativa e especialização em marketing, publicidade e propaganda. Legal. Aí fiz pequenos cursos de SPM e tudo mais, mas muito mais naquela fase do nosso old school, né? Que era OH, Out of Home, Outdoor, revista, fotojornalismo, o telejornalismo eu fiz com o César Tralli, com o Caco Barcelos. Então, aquele momento tinha outro cenário. Era uma outra pegada, né? Era uma outra pegada. E hoje, a minha adaptação é aos... Eu convivo com os jovens que já nasceram com o smartphone na mão e que é outra linguagem, é uma adaptação de oratória. Eu acho que a gente passa isso em conjunto, essa mudança. Né? Basicamente é o que eu passo também. Consultoria hoje, eu estou falando de consultoria, né? Eu tô com 48 anos de idade, 20 anos de carreira aí, e basicamente eu estou discutindo com pessoas que estão com seus 25, já estão em cargos gerenciais, com 30 anos já tem pessoas que são diretores de empresa, com essas pessoas que a gente está negociando, conversando e apoiando elas, né, na estratégia dos negócios. Responde para mim essa questão do propósito da Nádia nessa transição, né? Porque você veio até mim para um processo de coaching, esse processo de coaching
trouxe você para uma reflexão e você sai dessa percepção de sair como CLT, anos de carreira de CLT, e aí você vai para empreender, né? Como que foi esse processo para você de coaching em si? Quão desafiador foi para você? Hoje eu tenho muita clareza de como foi. Durante o processo, a gente se sente perdida e insegura em ter que tomar decisões. E o processo de coach exige decisão. Já vou te aproveitar esse gancho que você está me falando. Exatamente isso. Eu acho que se a gente resumir coaching, porque está tão banalizado hoje em dia, né? Basicamente, coaching é uma metodologia, para quem não sabe, não é um profissional, mas é uma metodologia. O profissional que está por trás disso, ele pode ter qualquer formação, não é? Mas é uma metodologia que eu sempre resumo, até nas minhas aulas de pós-graduação, quando eu estou dando aula de liderança, aula sobre coaching, é tomada de decisão. Então, esse é o ponto que você falou. No processo, o quão é difícil a gente tomar decisão. E por isso que eu já vi você atendendo, fazendo processo com coaches de 20, 22 anos. Sim. Como deve ser doloroso para eles tomarem decisão com tanta crença familiar, com o entorno, às vezes de uma vida de classe A e ter que mudar e tocar sua própria vida, né? Então, o meu processo de coaching foi aos 35 anos, né? Então, foi bem madura e não posso dizer que não foi dolorosa, porque a gente uniu a Nádia pessoal com a Nádia profissional como todo o processo, né? Mas o que eu posso resumir que mais mudou eu saí do corporativo no Santander com uma gestora mulher me fazendo enxergar, porque ela também já tinha alguns treinamentos de PNL, de coaching e tudo mais, me fazendo enxergar que por mais que eu fingisse estar feliz, eu não estava feliz. Então já tinha um chacoalho ali, Priscila dos Anjos, maravilhosa. Fui para Itaipava, no Grupo Petrópolis, que era um segmento muito diferente de toda a vida de compliance, de vida bancária. Foi aí que a gente se conheceu. Foi aí. E aí, era uma empresa familiar, eu tive muitas dificuldades ali, mas foi ótimo, né? Budgets de orçamentos milionários. Aí você gosta, né? Eu gosto de tudo que é gigantesco. A Nádia, ela tem hora que eu falo, Nádia, menos, ela custa caro, né? Então, mas... Os seus projetos geralmente são assim, né? Mas é porque você veio de grande empresa. Então, não sei se é só porque vim de grande empresa, mas porque eu fui pro Japão aos 16, eu entendi que saindo de Bauru, a hora que eu conheci Tóquio, a hora que eu conheci Nagoya, eu falei, gente, a gente pode viver numa cidade pequena, mas a gente tem que entender que a gente tem um planeta Terra para ser explorado, se assim desejar. Aí eu fiz um intercâmbio em Perth, na Austrália. Então eu entendi uma vida organizada num país colonizado por ingleses, por mais que eram bandidos ingleses, mas foi um país... Você sai do Japão, vai pra Inglaterra, né? Inglaterra? Não, fui pra Austrália, mas colonizado por ingleses. País tudo de primeiro mundo, né? E aí, na volta, não consegui mais ficar em Bauru. Aí mudei para São Paulo. Choque do quê? Que a gente fala tanto, né? Dentro de consultoria, a gente vai traduzir essa metáfora como um choque de cultura. Isso. Você está vivendo dentro de um ambiente onde o transporte funciona, a saúde funciona, as relações funcionam, a comunicação funciona. Aí você veio para um país de terceiro mundo. Com muitas dificuldades. Tudo precisa de um favor, né? E tudo tem seu jeitinho. Imagina a ética no Japão. É isso que é. 5 e 1 não dava mais para entrar. Fechou. As pessoas não entendem isso, né? Uma reunião numa empresa, às vezes, japonesa, o que acontece, né? Você pega um modelo toyotismo, por exemplo. É isso. A reunião vai começar às 8 horas, 8 horas fecha a porta e a diretoria começa a falar, o gerente começa a falar e ninguém mais entra. E se entrar é tão constrangedor, né? Nossa. Mas isso pra gente que é brasileiro... Acha que é tudo normal. É uma coisa que choca, né? Bom, por conta dessa minha visão mundo, eu acredito, desde a adolescência. E depois entrar no Santander. Então, eram muitos projetos que vinham da Espanha. Tinha Copa Libertadores, Fórmula 1. Eram muitos patrocínios, muito milionários, muito gigantescos. Eu entendi as infinitas possibilidades do que minha mente, meu trabalho são úteis. Então, por isso que eu tive visões um pouco mais amplas, né? E eu lidava, né, com Lewis Hamilton, né? Eu tinha que tratar a turma com o peso que ela tem. E eu era uma coordenadora ali de comunicação e projetos especiais, levando estudantes para ganharem bolsas de estudos, patrocinado por um banco que tinha um cenário de presidente mundial do banco, pilotos de Fórmula 1, e eu tinha 13 minutos para fazer o evento e tudo dá certo com a marca. Fazer um pitch ali, né? Muito
muito rápido. Isso, mas dar o peso que precisava. Dar o peso da marca. Né? E aí eu tinha... Que é isso que as pessoas precisam entender, que a importância da comunicação, da gente falar do brand e tudo mais, trazer essa questão da comunicação forte e pontual em curto prazo de tempo para que traga valorização. E de forma muito eficiente. Comercial bom mesmo é comercial de 30 segundos, né? 15 segundos, 15 ou 30. 15 ou 30 segundos. Isso aí. É esse que impacta mais, não é aquele comercial longo, prolongado. Isso mesmo, é sobre geração de lembrança. Isso, exato. E aí, depois de tudo isso, quando vim para Sorocaba, o que você me ajudou nesse momento foi entender que mesmo tendo tudo isso, não era um downgrade estar onde eu estava, com uma proposta muito menor, com uma vida muito mais simples, com nenhuma viagem internacional que eu tinha semestralmente de coisas que eu tinha para fazer na Europa e tudo mais. E, especialmente, eu estava no momento maternidade, com uma criança de 3 e a de 6, Isis e Laís, e eu precisava priorizar. Então, quando você pergunta de propósito, mediante esse cenário todo, que juntos a gente chegou a alguns caminhos do que me faria feliz de verdade, é a conciliação, propósito. Ser feliz com a liberdade de escolher. Então, isso também veio depois, o processo de o que seria a liberdade de escolha. Ajudando pessoas a serem seres melhores nessa passagem pela Terra e todo mundo prosperar. Esse é meu propósito. Eu sofro, sim, com a miséria do Brasil, eu sofro com a miséria do mundo, mas eu acredito que quem quer ter acesso... Existem movimentos, existem buscas, né? Não existe procrastinação em movimento. Se você está sempre em movimento, as coisas vão acontecendo. Então, meu propósito em consultoria, em treinamentos de comunicação e de marketing, é sempre levar isso para as pessoas. O quanto isso daqui, tá bom, tá, mas dá para prosperar? Porque você tem 35 famílias sendo sustentadas por esse trabalho. Eles não podem vir aqui apenas pelo salário. Sim. Tem que ser um ambiente muito bom de trabalhar. Você tem que dividir o seu objetivo com a equipe e comunicar com assertividade o que você quer de cada um. Ah, mas eu tenho que pegar na mão para comunicar? Talvez com 30% você vai ter que pegar na mão. Então, acho que o meu propósito de vida é isso. Por meio da comunicação assertiva, com habilidades de CNV, de comunicação não violenta, com essa comunicação persuasiva, trabalhando objeções, quando a gente fala dessas pessoas lidando com o cliente, eu consigo colocar meu propósito, que é ajudar as pessoas a prosperarem, se comunicarem e serem claras consigo mesmas. E o meu maior desafio é na própria família, né? Porque a comunicação em família... Começa já dentro da sua estrutura, né? É um problema. Estrutura familiar. E aí, a questão da felicidade veio depois. A gente terminou o processo de coaching 19, quando eu pedi a conta. E aí eu falei, bom, agora... Quebrando um pouco das crenças familiares, porque minha mãe e meu pai... sendo autônomos, já me diziam, se você for por conta, vai ser mais difícil essa vida, né? Então, eu sempre fui CLT, porque eu não quero uma vida difícil. Só que eu entendi que eu precisava dessa liberdade, né? E aí, eu abri CNPJ, que inclusive, o CNPJ vai fazer 4 anos, mas que eu tô trabalhando como consultora faz 5. E aí, a felicidade veio quando eu entendi que essa liberdade toda, dentro de um casamento de 17 anos, também me tirava. Porque quando você é casada, você assume alguns papéis, né? Você acumula algumas. E quando não tem muita aceitação... Pra vocês, mulheres, ainda muito mais, né? Muito Quantos mais. papéis vocês não falam? Não tem que executar no dia a dia, né? E tem outros papéis que a gente gostaria de ser. Sim. E se a sua parceria te permite ser, com a liberdade e tudo mais... É o que tá legal, é o que dá. Uhum. E eu sentia que eu não conseguia ser, né? O meu jeito... Hoje eu concluo que eu combino com poucas pessoas, né? Mas o jeito Nádia de ser, talvez eu conseguiria extravasar mais e prosperar mais. Prosperidade no sentido de me sentir feliz com os entornos que eu ia criando. E aí, em comum acordo, o casamento encerrou. E aí veio a liberdade de tempo, né? Eu tenho a liberdade de guarda compartilhada, né? Graças a Deus também é um pai muito presente. Então, é um compartilhamento que me dá tempo que, como mãe, todos os dias eu não tinha. Então, parece que o universo me deu de presente esse tempo para eu ser a Nádia, liberta, criativa e de projetos com mais caminhos a serem abertos. Olha que interessante, quando você fala, por exemplo, a gente tá falando de carreira e tudo mais, e você traz o casamento, e isso foi um dos pilares que a gente acabou discutindo também no processo de coaching, Sim, né? muito. Então eu sempre falo, dentro do processo de coaching, a gente discute saúde,
física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde social, né? A saúde familiar, que foi um dos pilares, a saúde financeira e a saúde profissional. Você veio para o processo de coaching para discutir saúde profissional, era a sua transição de carreira, mas é isso que muitas vezes eu tenho que falar para as pessoas. A gente, muitas vezes, para atingir um objetivo ou um pilar, né, para criar esse equilíbrio, você vai passar por outros pilares. A gente mexe em tudo. Mexe em tudo. Então isso é muito importante que as pessoas entendam. A partir do momento que eu quero fazer uma transição de carreira, a partir do momento que eu quero sair de uma empresa CLT, quero montar meu próprio negócio, né? Qualquer transição que você venha fazer nesse sentido, ele vai mexer com vários pilares que formam e dão a base para o ser humano, que é essa base do equilíbrio, né? Que tantas pessoas buscam. Só que o que o ser humano ele peca? Em não querer entender o jogo. Você tem que entrar no jogo. E não querer mexer em determinadas coisas. Vamos supor, eu vou discutir sobre a carreira profissional, vou discutir sobre salário, mas ele não quer discutir o contexto familiar, porque se a gente não discute o contexto familiar, como que eu vou orientar alguém sabendo que aquilo que ele ganha, muitas vezes está trazendo uma frustração, que ele não consegue suportar aquela qualidade de vida que ele tem. A gente vai discutir relacionamento, filhos, por quem ele é responsável, né? Todas as relações. E as pessoas não fazem essa conexão. O senso comum não faz essa conexão, né? Eu acredito que quem passa por esses processos, seja de coaching, de terapia mentorias, mesmo, né? Mentorias, despertam para isso, né? E nesse contextão aí que eu contei, veio a pandemia também, né? Em 2020, 2021, um pouco de 22, a gente ficou bem no meio finado. Do que você estava também fazendo essa transição. E mexeu com tudo, né? Mexeu com tudo. E foi nesse momento do aguentar a pandemia que eu decidi que eu precisava ser um pouco mais outgoing, assim, né? Ir mais pro mundo. E para isso eu precisava quebrar algumas amarras. E quebrar amarras não é só sobre um pilar, que seria o matrimônio. As ambiências que eu criei. Muitas vezes a gente frequenta rodas, frequenta mesas que não condizem com o lugar onde a gente quer chegar. Aí você falou uma coisa que as pessoas me veem em poucos eventos, em poucos grupos, né? Basicamente eu movimento alguns grupos, né? Mas geralmente estou em poucos, né? Mas é por uma questão realmente de você, muitas vezes, alguns valores você não compartilha daquilo, né? É difícil você tentar buscar uma adaptação se você não se sente parte daquilo, né? Então não é saudável, né? Porque você um esforço muito grande. Muito grande e não vai te fazer feliz, porque você está saindo da sua intimidade para se adaptar a um meio que te coloca de um modo esquisito. Eu acredito que a gente tem o lazer, a gente tem o entretenimento, a gente tem o social e tal, e a gente pode fazer essas escolhas independente da atuação profissional e tudo mais. Mas existem pessoas que elas podem minguar as nossas energias, né? E isso pode ser te colocando para baixo, te colocando como impotente, duvidando da sua capacidade. Sabe uma coisa que acontece, até você me fez lembrar agora, né? Nem tá aqui na pauta nada, mas é uma coisa que faz sentido. Porque quando você fala minguar, energia, etc., né? Que a gente vai discutir a inveja, tudo... Vários outros fatores, como o senso comum vai trazer aí, mas dentro das redes sociais é muito engraçado as pessoas que se dizem seus amigos e eles olham para sua rede social, mas muitas vezes eles não curtem, eles não comentam nada. Você está fazendo um belo projeto, né? Eu vejo muitas pessoas me trazendo essa dor. Poxa, minha melhor amiga, ela olha, ela observa, mas ela não dá um like, não dá nada, você entendeu? Sim. E se uma outra compartilha, gosta, tá espiando ali e basicamente fazendo comentários contrários, dando a entender que aquilo não é legal, né? Então isso acontece no dia a dia. Essa roda de conversa que você está falando, eu tô trazendo como uma dentro da rede social. Do digital. Também existe. É engraçado isso, né? Então, eu acho um pouco compreensível. Nessa nuance digital, eu acho um pouco compreensível, porque permeia o âmbito de eu queria estar no seu lugar. Penso igual. Eu não vou colocar a palavra inveja. Mas, por exemplo, você ver uma amiga que perdeu 60 quilos, não tomou remédio nenhum, né? Ralou. Ela, né? Você acompanhou o processo. E quando você se sente incomodada de falar... Parabéns, que demais a sua história. Se você se sente incomodado de empoderar aquela pessoa, né? De reconhecer, diz mais sobre você. Sim. É um pouco da cena que a gente viu de Rebeca Andrade com Simone Biles. Isso. Quem tem o espírito olímpico e do esporte, não dói reconhecer o outro, porque você entende o quão dolorido é
o treino. E aquilo que a gente sempre fala, muitas vezes a gente não está falando de concorrência, porque existe espaço para todo mundo. É isso. Né? É muito importante isso. Da mesma forma que eu falo, tem vários grandes players nesse mercado de consultoria, de mentoria. Você tem que estar conectado com o nível de empatia com quem você vai escolher, né? Da mesma forma que você escolhe um terapeuta, da mesma forma que você escolhe um médico, você escolhe um profissional que vai representar e vai ajudar você na tua empresa. Então existe espaço para todo mundo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo não tenham medo de se desafiar. Sim. Não é? Sim. Acho que isso é mais importante. E eu vou contar uma pequena história que eu já passei por essa cena. Nesse interim entre abrir meu CNPJ e sair da Itaipava, eu fui sócia de uma agência, né? Por um tempo. E por isso que eu não montei agência. Eu montei uma consultoria e uma mentoria para ajudar pessoas e não receber demanda e entregar demanda. Na agência, várias pessoas chegavam com um briefing, eu quero tal coisa, e o proprietário realmente ele tinha ali, né, o jogo de cintura de ajudar. Eu entrei como estrategista. Ele era uma pessoa analítica, ele fazia o design gráfico e eu entrei para contribuir com isso. Chegou um cliente, falou o seguinte: eu estou em ascensão no Mercado Livre, em Shopee, eram algumas plataformas como essas de e-commerce. Okay. E eu vendo um objeto que ajuda na respiração dos idosos para dormir. É esse plástico aqui. E tá, assim, é absurdo. Era uma venda, talvez de 500 unidades dia. E assim, eu quero mais. Aí eu só ouvindo o briefing, né? E já ocupando o meu lugar de observadora, que é algo E a crítica vindo junto. Ela vem junto, mas eu já, com uma idade, consigo segurar, né? E a CNV, ela coloca isso. A CNV, para você não entrar num embate, né? Existe... Repete, pessoal. CNV, comunicação... Comunicação não violenta. Não violenta. Existem 4 passos importantes. O primeiro é da observação. Okay. O que ele quer dizer com isso, com esse briefing, né? O segundo é sentimento. O que ele tá sentindo, que ele veio com isso e ele tá com essa agressão na fala. Eu quero mais, eu tô com sangue nos olhos e tal. Necessidade. Né? Ele tá querendo se provar e ele tá se justificando quais são os caminhos e o que é o produto. E aí que você entra com um pedido. O pedido pode ser perguntas, entrar no assunto dele. Então, com essas técnicas que já, desde aquele momento eu já aplicava, eu falei: você consegue entender esse público-alvo que você tá vendendo? Ah, eu consigo. Eu não dialogo com todos os compradores, mas são filhos que compram para os seus pais, porque é online, e tem a recorrência da mesma pessoa comprar várias vezes, né? Eu falei, nossa, curioso, né? Um objeto de plástico que não era para ser descartável, porque tem um preço, talvez era R$29,90, né? Não era para durar alguns dias. Aí eu falei, mas o que está acontecendo, você acredita, para essa recorrência, e você quer essa recorrência? É que o produto é ruim, ele quebra. E eu gosto dele que quebre mesmo, porque as pessoas compram sempre. Recompra. Quando eu recebi esse briefing, aí eu olhei bem no fundo dos olhos. E aí o sócio olhou pra mim e falou... Ele nos olhos, ele falou, não responda, né? E aí eu tive que me posicionar. Foi exatamente isso que você falou das redes sociais, quando as pessoas não se posicionam, ou quando estimulam ou não um negócio seu. Eu agradeci, mas eu não estava pronta. E não me sinto confortável em atender um cliente desse, né? E quando as pessoas comentam isso na rede dele, falando do objeto, tal, criticando, ele, ali naquele momento, ele sucumbia aos comentários. Então, o posicionamento dele também era de defesa. E na rede social, ele deixava os apoiadores, os promotores da marca. Então, olha quantos detalhes que se tem dentro de um comerciante, dentro de um empresário. E por trás das redes sociais. E por trás das redes sociais, em relação ao que existe de verdade. Esse é um cenário. E o outro cenário eu conheci outras pessoas de e-commerce também que me procuraram para um planejamento de marketing, em que elas compreendiam que todos os conhecidos, todos os familiares, todas as pessoas próximas eram as pessoas que não comprariam dela. Porque não tinha esse sentimento de apoio, de estar contigo. Sim. E também não se esforçam para promover você. Então, eu acho que tem aí um nível de expectativa. A gente pode entender isso como... Às vezes, sua mãe não entende o seu trabalho. É outra geração. Sim, ela não consegue explicar o que você faz. E isso é real também. Demorou muitos anos, né? Para os meus pais entenderem. Eu trabalhei num grande grupo, que é o Grupo Votorantim, por 10 anos. E estava em ascensão, né?
não, eu vou sair e vou montar meu próprio negócio. Como assim? A gente não tem ninguém na empresa que empreende, que, né, tem algum negócio e tal. Eu falei, não, mas eu quero sair, aquele momento de felicidade. E quando eu comecei a falar, poxa, eu palestro, eu treino, meu pai falou assim, você ganha dinheiro falando? Né? Eu falei, pai, eu estudei muito para ensinar as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade ou que não tiveram alcance de determinadas informações. Então, o que a gente basicamente faz é uma venda de uma estratégia para as pessoas. Não é à toa que muitas vezes eu falo assim, não fale que eu estou te ajudando, eu não gosto da palavra ajuda, porque mesmo. Você está me pagando por isso, é um trabalho, né? Ajuda é voluntária. Ajuda é voluntária. Então, é uma outra coisa quando a gente se coloca no papel de ajudar alguém. É isso mesmo. É isso mesmo. Pessoal, a conversa está muito interessante aqui com a Nádia Maekal, especialista em comunicação e marketing. As pessoas que estiverem interessadas em assistir o nosso podcast, não esqueçam de ir para o YouTube, vai ficar aqui o link para vocês, para que vocês sigam Paulo Paiva nas redes sociais, como Paulo Paiva Palestrante, tá bom? Aí vocês vão conferir essa matéria completíssima lá. E vamos lá, Nádia. Tem mais perguntas para você aqui ainda. Diga-me. Que de uma certa forma, você falou sobre várias coisas sobre sua experiência de vida e tudo mais. Falou um pouquinho sobre essa questão da sua experiência como empresária também. Eu queria entender um pouquinho que você, mais do que empresária, eu não sei como que você arruma esse tempo todo, né? Mas você muitas vezes participa de outros projetos. Sim. Né? De outras rodas de conversa, né? E de uma rede de network bem interessante também. E a gente também tem alguns trabalhos em conjunto. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses outros projetos que você atua, contribui, né? Sim, eu acredito que, especialmente na minha área, eu atendo PJs de diversos segmentos, né? Eu posso atender indústria, posso atender pequeno empresário, um profissional liberal. Então, eu me faço contribuir presencialmente. E eu acredito muito no tete-a-tete. Eu acredito muito no olho, por mais que o digital, ele seja um braço que eu estou investindo agora. Mas aqui em Sorocaba, quando eu cheguei em 2018... como eu conheci esse sócio de uma agência que eu fui sócia com ele... Lembrando que você morava em São Paulo antes de vir pra cá. Isso, fiquei 17 anos lá no corporativo de lá. Legal. Então, quando eu cheguei, essa pessoa, ela me chamava para dar palestras em grupos de networking de negócios, para falar de ferramentas, para explicar um pouquinho da vida do LinkedIn, que Sorocaba, hoje... Não tem, mas antes muito menos, o hábito de colocar suas entregas, de colocar suas buscas intelectuais, suas pesquisas no LinkedIn e isso levar o seu posicionamento profissional. Então, eu era a pessoa que instruía e dava alguns overviews para as pessoas entenderem as plataformas. Só que chegou a pandemia e esse grupo, Master Business, ele perdeu um pouco de força, porque aí o networking presencial não fazia mais sentido por 2 anos. E um dos fundadores, ele infelizmente veio a falecer. E aí, querendo ou não, dar uma desanimada no grupo. Porém, o grupo, ele tinha um formato muito parecido com o sistema mundial, né, do norte-americano BNI, que é um jeito formal, com algumas obrigações, com algumas agendas obrigatórias, que faz do perfil do empresário, alguns perfis, se incomodarem. E aí, o ano passado, em agosto, setembro, um dos sócios se uniu a 2 outras pessoas, né? O Jefferson, que já continuava, e veio o Guilherme e o Cláudio, 2 empresários também. E aí eles me procuraram para falar de marketing. Nádia, você pode fazer as artes para mim? Eu falei, gente... Sempre começa assim, né? Pensa uma pessoa que não faz arte, sou eu. Eu tenho 2 designers que fazem artes para mim, que quando na consultoria é necessária a criação. Mas eu não sou designer. Eu sou estrategista por meio da comunicação e do marketing. Todo projeto de marketing começa... Faz uma arte pra mim. Não, isso é uma coisa que... É uma pergunta... É real isso? É real. E é uma pergunta que denigre a capacidade intelectual de uma pessoa profissional em comunicação. Mas eu entendo. E quando, às vezes, você... Abrindo um parênteses, né? Quando você orça algo de projeto, eu vou te prestar consultoria, um dos pilares é a produção de arte e tudo mais, ele vai achar um valor muito absurdo. Sim. Por quê? Porque eu não vendo artes. Aí ele fala, meu sobrinho faz. É justamente, o seu sobrinho abre o Canva e faz mesmo, né? Não precisa de mim. Bom, e aí eu expliquei pra eles, né, que eu não era designer e que eu estava disposta a ajudar a pensar em estratégias para levar o grupo que eu conheci para outro nível. E aí eu me tornei sócia. E aí o Master Business hoje tem 11 meses dessa retomada e muitas coisas felizes aconteceram pelo caminho nesse relacionamento e ligação de pontos, né?
O primeiro deles é que a gente se reunia em alguns lugares mais soltos, e aí a gente conheceu o dono da Eduz. A Eduz, né, ela é um ecossistema de vendas de infoprodutos digitais e fica em Sorocaba. E aí ele entendeu o projeto e ele abriu as portas do local. Então, o Master Business, ele também criou um corpo de ecossistemas. Por quê? Porque não é sobre estar presente num encontro, porque eu tirei a palavra reunião também de toda a comunicação. Não é sobre estar presente para fazer networking e com obrigações. Então, o Master hoje, ele se tornou uma forma das pessoas se relacionarem, se conectarem, apoiarem, né? Entenderem afinidades, um contribuir com o outro e, com isso, a geração de negócios ser uma consequência por tudo que a gente construiu. E aí, a gente foi abrindo, né? A gente acaba fazendo alguns fóruns dentro das empresas para algumas discussões estratégicas. Existe um podcast recorrente, existe essa troca de informações via grupo de WhatsApp. E eu, como comunicação, eu acabei assumindo alguns papéis de dar um tom mais leve para temas tão sérios, mas levar esse autoconhecimento, essa busca como empresário, como não o plano de fundo, mas o protagonista do tipo, por que você tá fazendo o que você tá fazendo? E quando a pessoa entra dizendo assim, nossa, eu não fechei nenhum negócio, eu tô há 2 meses no grupo, é porque ela não entendeu para que funciona um grupo de relacionamento e como que ativamente ela tem que tomar a decisão de estar presente de verdade. É o posicionamento o tempo todo. Esse é um dos projetos, né? Mas, por exemplo, esse ano a gente fez o ERGP, de novo, foi maravilhoso. Show, hein? Trabalhou pra caramba. Trabalho pra caramba. A Viviane tá aqui também. Que ganhou aqui nos bastidores aqui, trabalhou pra caramba também com a gente. E ganhou um corpo gigante, porque fomos pro Parque Tecnológico. E esse projeto acaba, de novo, ligando pessoas, ligando pontos. A gente une nossa rede de relacionamentos para contribuir com o evento também. O Conexão, que já é um projeto que você tem também, que como tem esse pilar de comunicação e conectividade... Você já palestrou nele também. Isso, para falar também de... A palestra foi muito boa, as pessoas gostaram bastante. Foi sobre comunicação não violenta, né? Isso. Só para as pessoas entenderem, o RGP é um Encontro Regional de Gestão de Pessoas, realizado aqui em Sorocaba. Basicamente, a gente já está na 9ª edição, né? E a gente une profissionais, gerentes, tomadores de decisões das empresas na área de gestão de pessoas. E a Nádia ficou responsável aí pela organização. E sabe que fez todo sentido? Porque você sabe que eu sou bastante controlador, né? É uma característica minha, eu sou centralizador, né? Meio que para garantir as coisas, porque eu nunca tive equipes muito grandes, né? Então eu sempre tive equipes pequenas e terceirizei alguns trabalhos, né? E eu falei, poxa, eu precisava de uma força feminina na gestão de tudo isso. É um desafio, Nádia. Foi um desafio, né? Eu sei bem. É um desafio, mas ao mesmo tempo eu percebi assim um crescimento do evento exatamente por isso, porque eu soltei um pouco mais. Você percebeu que basicamente eu apareci no momento de dar a palestra, né? Então eu ocupei minha posição ali como um participante, um dos palestrantes. Né? Isso. E eu acho que isso faz bastante sentido. E quando você fala do Master, a sua posição ali entre mais 3 homens ali, empresários, eu acho que essa composição... de trazer uma mulher, esse né? mix de mulher e homem dentro traz uma sensibilidade para o negócio, traz um processo mais criativo, mais inovador, né? Sim, faz muito sentido. E o RGP tem esse papel. No Conexão, basicamente, a gente trouxe por uma linguagem que eu acho que você já tem alcançado bastante também, que é para uma geração mais jovem também, né? Trazendo essa questão da comunicação não violenta. Então, é muito diferente do RGP e o Conexão, porque são palestras tradicionais no RGP e no Conexão você tem ali basicamente um pitch muito rápido, né, de 20 minutos com profissionais também especializados no ramo de comunicação e nos contextos temas atuais, né? É isso mesmo. Muito legal. E aí, pegando... Você já parou para perceber? Eu vou te interromper mesmo. Eu vou te interromper porque assim, você já parou para perceber quanta coisa você faz? Sim. É uma sessão agora de coaching contigo, mas você sabe que quando a gente pergunta, eu me pergunto, né? Isso é leve? Isso é leve ou é pesado para você? Para mim isso é muito leve. Legal. Porque eu gosto dessa multidisciplinaridade e esses multilocais. Tudo que é rotina, para mim, é um problema, né? Perfeito. E nessa sua fala sobre esses multiprojetos terem homens e mulheres trabalhando juntos, para mim, eu estive num evento de uma amiga, que ela tem um grupo que eu também participo, que se chama Empodera Sorocaba. É um grupo de mais de 290 mulheres
empreendedoras. 290 mulheres todas juntas? Mas poucas se manifestam. É presencial isso? Não, é online. Nossa. Só que ela fez um evento presencial e foram 70. E aí ela me chamou pra falar, que tinha a ver com o que eu tô vendendo no digital também, que é esse CPA 100% que eu lancei, que é comunicação, posicionamento e autoconhecimento. E ela me chamou pra falar disso, e quando eu percebi o movimento que as mulheres estavam fazendo. Porque eu já fui de grupos femininos e eu não me identifiquei muito. Porque existem algumas cenas de muito extremismo. E eu não curto nada que é polarizado. Eu não sou um centrão, mas eu tenho meus posicionamentos com muito bom senso e equilíbrio. E ali, naqueles momentos ali atrás da pandemia, eu percebia muita dor. A mulher não se vitimizando, mas ela se enfraquecendo e não estava fortalecendo uma outra. E aí, nesse encontro que eu fui recentemente, que a Natasha Caldeira e a Tatiana Holtz me convidaram, ao falar, eu percebi que um comentário que eu fiz gerou um burburinho. E é um burburinho que eu entendi como positivo e tem a ver com a sua fala. Por quê? Não adianta as mulheres, né, se unirem, se empoderarem, entenderem do empresariado feminino ser complicado, porque a gente tem muito mais pratos para equilibrar, e não falar isso pro homem. E o homem estar fora dessas discussões. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Isso chega a ser até um incômodo, né? Principalmente porque eu estou em ambiente corporativo, né? 80% do que eu faço hoje, né? 20% estão nas redes sociais, 80% estão no corporativo. Eu vi um crescente que começa um pouquinho antes ali da pandemia, dessa questão de grupo de mulheres, dessa separação e tudo mais, se diferenciar dos homens. Você acha que isso é positivo? Eu tenho alguns pontos. Eu quero entender qual é a base de tudo isso. A minha visão é só minha, né? Tá. Não é. Você não vai falar por todos, não vou representar nada. A sua visão mesmo, isso. Eu acredito, assim como algumas minorias, faz sentido você se juntar para fortalecer, para você criar movimentos, abrir discussões e levar temas que quem não faz parte da sua realidade nunca conseguiu pensar. Quando a gente está falando sobre mulheres, a gente está falando de 51% da Terra. Nós não somos minoria. A gente é minoria em cadeira de CEO, a gente é minoria em diretorias. Tem muitos resquícios que a gente colhe de um sistema patriarcal, muito recente, da minha mãe, da minha avó, 1950, sim. 1910, que é muito recente. Então, existe sim uma construção que ela não precisa ser na gritaria. Né? Eu acho que a gente eu gosto de colocar uma cena como se fosse um monge chinês, assim, um sábio de esportes marciais. Tipo, tira o casaco, coloca o casaco. Ele não explica muito, mas ele, de modo sábio, ele vai te treinando. O poder da mulher, eu acho que ele permeia esse lugar. Se coloca no seu lugar com a sua sabedoria. E quando a gente fala de grupos de mulheres, muita sabedoria enfraquecida por alguns papéis que ela acaba assumindo. Muita sabedoria num lugar só. Então, concentrado. Isso. Então, criar ambientes para que ela se expresse. Né? Por exemplo, em alguns ambientes que eu frequentava, as discussões eram que eu participava no meu momento anterior. Isso é coisa de homem. Não, mas eram muitas frases que me incomodavam. Muito. Mas qual que era o meu papel, normalmente? Qual que ainda é meu papel nessas rodas, né? É colocar o meu ponto de vista sobre essas frases que você tem dito, são frases da sua ancestralidade. Você não pensa assim. Você tem uma filha mulher, por exemplo, né? Alguns casos que eu participo. Se você falar essa frase pra ela aos 14 anos, vai fazer sentido? E se você não se aproximar dela pra criar uma mulher forte, quais são os caras ou as mulheres que ela vai se relacionar e como ela vai se sentir? Então, é um processo que a gente tá em andamento. Mas faz sentido as mulheres se unirem pra entenderem que umas conseguiram passos maiores e é possível todo mundo alcançar? É legal. Só que se isso não for levado para o mundo e ficar numa comunidade restrita, a gente não consegue mudar. A Maria Helena Trajano é uma boa representatividade disso, né? Ela, com o tempo, ela se posiciona como uma mulher de poder. Mas ela não precisou ficar gritando, eu quero meu lugar. Ela foi trabalhar para isso. Ela foi trabalhar para isso. Então, eu acredito que essa tá sendo a dura jornada do feminino hoje. Eu não me coloco no lugar dessa dificuldade, né? Todos os trabalhos que meu pai talvez julgasse como de homem, alguns tios julgassem como de homem, eu não
eu não me sinto doída por fazer. As gentilezas masculinas pro feminino, adoro receber, continua sendo tudo no mesmo sistema. Legal. Mas a gente conseguiu espaços pra gente também ter protagonismo em outras coisas. Só que esse protagonismo, eu não tenho que falar só com mulheres. Eu preciso unir. E o Master Business, ele faz isso. Ele misturou. É isso que eu questiono, porque muitas vezes eu vejo alguns diretores reclamando, né, de alguns grupos, de alguns posicionamentos de algumas mulheres, desse feminismo muito forte. Tem uma reclamação? Tem uma reclamação interna que as pessoas não sabem disso por trás dos bastidores de ambientes corporativos. E, enfim, e a gente precisa buscar entender isso, né? Isso. Como papel, como recursos humanos, que é orientado, o papel da área de compliance e tudo mais, precisa tentar entender o que está acontecendo. Tem uma verdade ali, né? Tem. E isso está sendo cada vez mais desmistificado nos negócios, né? A mulher ocupando um papel, ela crescendo de igual para igual, isso, né? Contribuindo para os negócios, para o crescimento da empresa e para o crescimento pessoal dela, né? Mas, às vezes, quando eu olho pelos bastidores, pelo marketing, que é tudo que se isso coloca. que a gente tem exatamente, parece que aí existe uma exclusão. Eu não preciso mais do homem. Não esse cuidado que eu acho que às vezes tem que ter. Isso, não é sobre isso. E isso talvez tenha a ver com um pouco de senso comum. E eu pontuo uma conclusão que existe na CNV, de novo colocando aqui, é que por trás de toda reclamação, por trás de toda dor, existe uma necessidade. Então, se existe uma mulher reclamando que não tá sendo, que tá difícil pra vida dela, que ela faz 1000 coisas e não é reconhecida, existe uma necessidade. Qual é a necessidade dela? Ser ouvida. Alguém desligar o celular, olhar no olho dela e falar, fala então qual que é o seu projeto. Então, existe uma falta de bom senso no contexto de hoje, eu acredito, de entender necessidades e compreender que é um leque de dores. E socialmente, a gente tem várias coisas pra gente equilibrar. E cada país tem a sua cultura do que esse equilíbrio tá em caminho, né? Tá em desenvolvimento. Mas aqui no Brasil, o que a gente percebe nos negócios, ainda um patriarcado real, ainda existe, os herdeiros e os líderes, mesas de CEO ainda muito masculinas, mas por meio do nosso posicionamento, por meio da nossa dedicação, e não por ocupar uma cota feminina, a gente consegue nossos espaços, né? Eu só acredito que a gente precisa mesclar. É sobre humanidade e sobre amorosidade. A gente está de passagem num planeta Terra em que todo mundo tem um papel e todo mundo se encaixa como peça. Eu consigo contribuir para uma grande empresa com o mesmo nível intelectual de um homem, ele talvez com uma visão mais analítica, eu com uma visão mais humanizada, ou não. Tem homens muito femininos, tem mulheres com energia muito mais masculina. Sim. Eu sou uma pessoa dessa, né? A minha energia, ela é muito de fazedora. Você sempre disse que eu sou uma DI, né? Isso. É uma dominante influente. Que pra lidar com alguns CEOs homens... Você racha a mesa, porque tanto que você bate... O diretor até falou para parar de bater aqui. É a dominância. É isso, né? E a influência tá nessa verbalização, isso, né? De querer falar, né? De querer se posicionar. E assim, muitas vezes, em alguns momentos, em outros trabalhos, em treinamentos de relacionamento interpessoal, a gente conversa um pouco essa questão do estereótipo, né? E muitas vezes, sim, a mulher ela precisou se masculinizar, né, por muito tempo para ocupar determinadas posições. Isso mesmo. Então, isso fez com que, basicamente, essas características da mulher tentando absorver características masculinas fizesse com que ela crescesse. Isso. Mas ela não precisa de nada disso. Ela não precisa desse pacotão. Não precisa desse pacotão todo, né? Isso. Mas sim, se a gente puder aprender... um com o outro, né? Trazer a criatividade, a inovação, a sensibilidade da mulher e a mulher absorver, de repente, essa tomada de decisão, essa objetividade que o homem traz para tudo, que é tudo tão objetivo, que nem sempre é tão objetivo assim, né? A gente precisa aprender a contextualizar e a mulher faz muito bem isso. E parar de generalizar. Exato. Eu acho que isso faz sentido. É isso mesmo. Nádia, a gente tá quase lá no finalzinho, tá? Mas a gente não pode deixar de falar aqui com os nossos ouvintes, que as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o nosso trabalho, né, aqui no podcast com o Paulo Paiva, Conexão. Sigam as nossas redes sociais, né? Paulo Paiva Palestrante, vocês vão ter ali todas as informações. E aí, Nádia, para partir aí para esse finalzinho, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre
um case especificamente para que as pessoas tenham essa percepção de como que esse trabalho que você faz de comunicação e marketing pode contribuir com esses profissionais. Se você puder trazer para a gente aí um pouquinho essa implantação desse processo. Sim. Para que eles entendam. A grande maioria dos clientes hoje, eu posso falar de um case, mas eu tenho percebido que talvez seja 50% das empresas que eu atendo como treinadora e como consultora de comunicação, eu sou demandada. Por exemplo, esse caso dessa salão de beleza. Eu sou demandada por uma questão de marketing. Eu preciso me posicionar para fora, eu preciso prospectar as 3 dores básicas. Eu preciso prospectar mais clientes, Legal. Eu preciso aumentar o ticket da cliente que já está aqui dentro e eu preciso melhorar meu resultado financeiro. Sempre essas 3 dores que vêm e um dos braços de solução que elas depositam expectativas, marketing. Pior que isso, eu quero só marketing digital. Para piorar, eu quero que você só faça tráfego pago. Aí eu adoro esse tipo de briefing, porque a minha resposta não é bem assim. Então, quando eu vou para uma... por exemplo, eu vou falar desse case. Quando eu fui para a primeira reunião de briefing, eu entendi... como que está o ticket médio hoje, a potencialidade da região, porque ela não está vendendo um produto digital. Ela vende um produto presencial. As pessoas precisam ir até lá. E aí a gente chegou em qual que são as diversas frentes que a gente consegue aumentar seu faturamento, né? Diante de tudo. Aí comecei a ouvi-la. E aí a gente percebeu que a comunicação principal que teria que ser ajustada é de gestão com os seus 35 colaboradores. Por quê? Porque se não existe um direcionamento, se não existe os multiplicadores bem definidos, o papel de cada um, todo mundo ser promotor da marca, nenhum detrator da marca, aí eu consigo lá fora fazer um trabalho. E nem é sobre tráfego pago, porque eu não estou falando somente de palavras-chave no Google, não estou falando somente das hashtags no Instagram. Eu estou falando de campanhas reais dentro de condomínios, eu estou falando de outdoor em momentos estratégicos, em painéis eletrônicos em outros momentos. Eu estou falando, às vezes, de rádio, como rádio, você... TV. Utiliza o canal. Sim. Então, existe uma tendência de um modismo de achar que eu, por exemplo, estou vendendo um produto digital. Eu estou usando o Instagram, porque ao eu investir nisso aqui, eu atinjo pessoas do Brasil ou do mundo que falam português. É digital, eu não preciso encontrar. Se eu atendo uma empresa que vende sorvete, o sorvete ele não chega nem em 5K mais, 5km. Por quê? Porque vai derreter. Então, entender os contextos dos produtos, dos serviços... Por que eu vou vender sorvete aqui de Sorocaba e vender em São Paulo? Exato. Ou por que eu vou fazer um investimento em tráfego pago num raio de 40 km? Ainda mais se você é franquia. Você investe contribuindo com a loja do outro. Sim. Né? Então, esse case que eu tô trazendo, ele é uma reflexão importante do ponto de vista... O quanto muitas vezes a gente busca a solução para fora... E, na verdade, a sua empresa não está organizada aqui dentro. Se todo mundo for promotor da marca, todo mundo usar suas redes também, a base de cliente for promotora orgânica de recomendação, praticamente você não precisa investir no digital. Você precisa dar manutenção sobre as entregas do serviço. Manter ali a prateleira. Diário, isso. Agora, investir em prospectar, talvez as ferramentas estejam dentro. Então, é um cenário, por isso que eu coloco 50%, porque é um briefing muito comum de eu receber. E aí, para mim, virou um mantra esse treinamento inicial que eu dou. Porque teve um segundo case que eu atendi, que é de uma empresa mais de prestação de serviço, que é como se fosse uma consultoria. E aí, quando eu comecei a fazer o processo de briefing, ele falou, você tá fazendo muita pergunta difícil, eu nunca passei por nenhuma terapia, eu não consigo responder. Pra onde sua empresa quer chegar? Eu não sei exatamente. Qual é o tipo de perfil que é o avatar do seu cliente, a persona? Nunca desenhei direitinho isso? Vem por recomendação? Vai chegando? Então, se a gente não tem um mínimo de uma mínima estrutura do que é a empresa, qual que é o propósito disso? E para você ir para o próximo nível, não tem como depositar no marketing a sua solução. Primeiro, melhora a sua comunicação, comunica para o corpo interno o que você quer, e aí a gente começa com planejamento de marketing. Então, os cases, eles permeiam esse lugar. Legal. De falta de profundidade mesmo. Perfeito. E aí eu queria encerrar perguntando para você, né? Queria que numa palavra ou numa frase você definisse esse bate-papo que a gente acabou de ter aqui. Gostoso, prazeroso. Despertar consciência para saber o porquê a gente está fazendo e como a gente está fazendo.
Eu acho que seja em educação corporativa, seja em todo treinamento de comunicação que eu levo, a gente está sempre presente e atuante para ajudar as pessoas dentro de um CNPJ a entender o porquê que estão fazendo o que estão fazendo. Legal. E, especialmente onde que querem chegar. Muito bem. E para as pessoas que querem chegar até você, né, contratar você como consultora, como palestrante, como educadora também, como que elas fazem para te seguir? No Instagram eu tô como @Nadia Maekawa, com K e W, e o meu site é www.nmmkt.com.br. No LinkedIn também você me encontra como Nadia Maekawa, e eu estou super à disposição, seja para treinamentos presenciais como online. É um mercado que a gente tem aí para explorar e para ajudar as pessoas e as empresas a prosperarem também. E para encerrar, quero propor um brinde a você, Nádia. Saúde. Né? Nesse primeiro episódio, falando sobre marketing e comunicação, e que vocês nos acompanhem aqui no podcast Conexão com Paulo Paiva. Um brinde. Saúde. Saúde.